Essa construção, ela chegou mesmo para mim quando eu fui fazer missões. Porque até então eu servia na igreja, fazia tudo certinho, vai cantar nos lugares, você entende algumas coisas, mas eu achava assim, eu ministrava, Deus falava comigo, eu ministrava. Mas quando eu fui fazer missões, eu fui pela CNC, eu já era professora de canto, e eu tinha um amigo que trabalhava em Juazeiro do Norte. Nessa época, eu já tinha conhecido o Renato, a gente estava no primeiro ano de namoro, e eu fui na igreja dele, e na igreja dele teve esse culto de missões, onde ele estava falando sobre Juazeiro do Norte. E ele começou a falar sobre missões, e aquilo queimou meu coração de uma maneira que eu falei assim, Deus, eu não entendi ainda o que é para me fazer. Eu falei, então, por favor, eu orava em pensamento, assim, chorando, eu falei, me leva pro sertão. Eu falei assim, nem que seja uma semana, eu preciso entender o que você quer, me leva. Naquele momento, ele pediu para fazer oração pelas pessoas e eu fui lá. Ele já olhou para mim e falou, ó, Deus vai te levar pro sertão. Era assim. Eu acho que, tipo, tem hora que Deus tem que falar umas coisas, porque parece que ele já falou dos outros jeitos e a gente não entendeu. Então, Deus, nesses momentos assim, Deus sempre falou muito comigo nesse formato. E daí, foi a hora que eu iniciei essa saga. Eu falei, eu vou pro sertão, então. E surgiu um ano depois, veio essa oportunidade. Esse meu amigo viu que eu estava divulgando as aulas de canto e falou, Thaís, estamos precisando de uma professora aqui para ficar 2 meses aqui no Unicim Juazeiro para dar aula para a comunidade, né? E para os alunos que vão entrar na companhia. Eu não pensei 2 vezes. Falei, nossa, mas calma, você não quer pensar? Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar que há 1 ano atrás eu já falou que eu ia. Então, se vocês entrarem em contato, é aqui mesmo que eu vou ficar. Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído daqui, não sabia quem eu ia encontrar. Esse meu amigo não estava lá, mas na minha cabeça, assim, eu falava assim, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar. E, tipo, era tão gostosa a sensação que eu não tinha medo, eu só queria ir. Você já estava casada? Quando eu cheguei... Não, a gente ia completar 2 anos de namoro. E eu falei, mano, Deus, eu quero aprender tudo que eu tenho para aprender aqui. Era para eu ficar 2 meses? Era para eu ficar 2 meses. O que eu fiquei? 4. Eu estava, na época, cursando no Conservatório de Tatuí, estava fazendo canto erudito. Eu tranquei a matrícula e falei, tô indo. Tchau, fui. Me quebrou. O sertão me quebrou. Eu era muito filhinha de papai. Eu era assim, eu não fazia nada sozinha, eu não andava sozinha. Meu pai não me deixava pegar ônibus, então era muito assim, fechada. A coisa mais divertida lá foi me perder no centro de Juazeiro. Eu me perdi, eu falei, meu Deus, eu tô perdida. Falei, bora turistar. Tipo, era nesse nível. Então, Deus começou a trazer independência para mim. Eu aprendi com as crianças, não sei como vocês têm esse envolvimento com a parte de missão, se vocês compreendem tudo, mas a parte do sertão, pelo menos de Juazeiro, foi muito pesada. Então, eu dava aulas para crianças que sofriam incesto, né, que a mãe tipo, deixava o filho largado o dia inteiro. As crianças iam para a base porque não tinha café da manhã, então... Vinha lá, oi, tia, vim te ver, mas não é. Chegava na hora do café, chegava na hora do almoço. Então, elas vinham para a aula para esquecer a realidade. Então, a minha função era muito mais do que dar aula, era fazer elas esquecerem a realidade. Então, esses 4 meses, eu quase que não voltava para casa. Eu e o Renato, a gente teve várias vezes, eu falei, eu não posso voltar, as crianças precisam de mim. E ali me quebrou. Quando eu voltei, eu me senti um peixe fora d'água. Eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, foi aí que Deus me quebrou. As minhas canções mudaram, as minhas letras mudaram e, consequentemente, o foco mudou. A minha única frase quando eu saí da missão foi essa. Eu falei assim, Deus, eu estou saindo da missão, mas que a missão não saia de mim. E eu lembro que eu fiquei orando isso incessantemente. Falei, por favor, que a missão não saia de mim, porque tem coisa para fazer aqui. Eu não posso imaginar que missão é só transcultural, mas missão é urbana também. O que eu posso fazer aqui? A gente não termina na missão, né? Daqui para onde é que a gente foi? O Renato me levou lá para fazer parte da Arca Underground, Missão Sena. A gente foi lá na Cracolândia, minha mãe ficava louca. Eu mal cheguei e já estava na clínica já. Então, na clínica não, perdão, na fazenda, né, de recuperação. Então, a vida foi assim. Eu fui pegando... Acho que a missão foi aonde realmente eu comecei a entender um propósito. A maioria dos cristãos, se tiver uma oportunidade, Precisa. principalmente jovens, né? Cara, nem que seja uma visita num lugar realmente missionário. Não estou falando que aqui no centro urbano também não tenha oportunidades missionárias. Mas se for para um lugar ainda um pouco mais carente, muda um pouco... Tem pessoas que falam que, tipo assim, mas Deus não me chamou para isso. Não é assim que funciona. Existem pessoas que Deus realmente envia para ficar lá, mas existem pessoas que precisam enxergar essa realidade e ajudam o missionário daqui.
Então, você pode fazer por aqui também. Mas se você entender a realidade, é muito mais fácil de você fazer. Às vezes um missionário ele tem que, espremer ali, falar do sofrimento. Cara, já era para eu doer só de saber que uma criança sofre incesto. Então, ele tem que ficar amaciando essa dor para conseguir uma oferta, alguma coisa. Então, você indo para lá, você muda a sua realidade, você aprende a valorizar, você aprende a amar mais a Deus. Cara, eu cheguei valorizando água quente, porque eu só tomava banho de água gelada. Então, você chega valorizando e você chega entendendo o missionário e querendo contribuir. Então, a vida muda. Quando teve aquele terremoto no Haiti, a gente teve uma missão da igreja que foi para lá meses depois. Aí eu costumo dizer que a metade das minhas frescuras ficaram no Haiti. Depois, eu fui para Moçambique. Aí a outra metade ficou lá. Mas é desse jeito. É isso. Nossa, é desse jeito. Não, eu voltei outra pessoa. Renato, você valoriza as coisas simples. Você desconstrói muita coisa, assim. Você valoriza cada detalhezinho. Eu lembro que eu cheguei agradecendo por cada detalhe mesmo. E valorizando. Então, o missionário perguntava, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então, você entende o lado da missão. É pesado, dói. Para dormir, às vezes, era difícil. Não vou mentir, não. Eu acho que é o lugar mais fácil não, mas mais rápido de cumprir o morrer, né? O morrer de si mesmo, né? Sim. Porque a cada dia, algo dentro de você vai morrendo, né? Algum gosto, alguma preferência, algum conforto. Então, dentro da missão, algo vai morrendo dentro de você também, para que a vontade de Deus... O eu vai morrendo para que Cristo vá, né, se tornando a figura principal na sua vida, né? Não, e sem brincadeira, foi lá que eu falei assim, eu vou casar com o Renato. Foi ali que realmente bateu o start, porque, como eu falei, eu não tinha uma vivência, né? Então, eu era muito apegada. Meus pais sempre foram essas pessoas que tinham esse excesso de zelo. E era muito, então eu não tinha uma vida. Então, estar fora cortou esse cordão. Então, eu já fiquei mais independente, voltei com a cabeça, voltei falando, não quero ficar dependente de vocês. E eu e o Renato, a gente teve uma leve briguinha, porque eu não queria voltar para casa. Eu lembro até hoje, a gente teve uma briguinha e tal. Aí eu lembro que quando ele foi pedir minha mão pro meu pai, o meu pai pegou e falou, você sabe que a Thaís tem chamado, tal, você vai fazer aquilo que eu fiz? Tipo, pegou no mundo e falou, você vai fazer? Aí o Renato falou assim, não, eu vou fazer. E daí eu peguei, eu lembro até hoje, que eu falei assim, Renato, você lembra quando você foi pedir minha mão pro meu pai? Você lembra? Aí eu falei, você lembra o que você falou? Aí lembra, eu falei assim, então não me faça, eu lembro até hoje, eu falei assim, eu amo você, mas não me faça escolher entre você e a missão, porque eu vou escolher a missão. Aí ficou assim, aí ele ligou de volta, acho que foi um dia depois, a gente ficou sem se falar, ele falou assim, viu, pede pro pessoal preparar mais um colchão que eu tô indo pra ir. O menino pegou o dinheiro das férias e foi atrás de mim. Eu falei, agora eu caso. O cara atravessou a Macedônia, foi parar lá do outro lado. Eu vou casar com esse homem. E quando ele foi lá, que ele viu, quase que ele também não sai de lá. Então, ali a gente entendeu que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Eu não podia viver isso sozinho. Ele tinha que viver isso comigo para entender. Então, hoje a nossa vida é totalmente diferente porque a gente viveu isso junto. A gente entendeu. Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição.